A paz do Senhor, meus irmãos, vou deixar uma palavra de Deus para nós, que está aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Glória a Deus. Irmãos, esse versículo é bem claro, né? Ele nos fala para a gente não cansar de fazer o bem. Muitas vezes a gente ajuda alguém, né? A gente faz o bem, ajuda o próximo, e muitas vezes a gente fica esperando a recompensa do próximo, né? Da pessoa que a gente ajudou. Muitas vezes a gente faz algo pela pessoa e não é reconhecido, muitas vezes é até desprezado pela própria pessoa, né? Muitas vezes a pessoa nem agradece, né, pelo bem que a gente faz. Mas a Bíblia fala para a gente não se cansar de fazer o bem, para a gente continuar a fazer o bem, independente se a pessoa vai nos ver com bons olhos ou não. Nós precisamos fazer o bem, permanecer fazendo o bem, porque a recompensa quem dá é o Senhor Jesus. A Bíblia diz: porque a seu tempo ceifaremos. Nós estamos plantando. Quando a gente planta o bem, consequentemente a gente vai colher o bem. É a lei da semeadura, é uma lei espiritual, assim como existem leis físicas, né? Por exemplo, a lei da gravidade. Se eu solto um objeto no ar, esse objeto vai cair. Independente se eu vou querer que ele caia ou não, ele vai cair. É uma lei física. Assim também existem leis espirituais. A lei da semeadura é uma delas. Se eu planto o bem, se eu faço o bem, eu vou colher o bem. Se eu planto o mal, eu vou colher o mal. Então a Bíblia vem dizendo: olha, não canse de fazer o bem, né? Não fique chateado porque as pessoas não estão te reconhecendo, não estão reconhecendo o esforço que você está fazendo, né? Porque Deus, ele vê, o Senhor vê, e quem nos recompensa é o Senhor. Então que a gente não canse de fazer o bem. Muitas vezes é difícil, né, fazer o bem, mas é necessário. Mas ele é muito recompensador, né? Só o ato da gente ajudar, saber que está ajudando uma vida, saber que está mudando de alguma forma a vida de alguém, isso é muito recompensador. A gente sente uma alegria no coração, uma paz que vem do próprio Senhor, né? E Deus, além de tudo, ele nos recompensa. E o final do verso diz assim, ó: se não houvermos desfalecido. Então, se a gente não desistir, se a gente não parar, a gente vai colher o bem. Só que se a gente tiver desfalecido, tiver parado, né, parar de fazer o bem por conta que se chateou com a atitude de alguém, porque não foi reconhecido por fulano de tal, e a gente para, a gente desfalece, a gente não vai colher, né, o bem que Deus tem para nós, né, a colheita da nossa plantação, daquilo que a gente semeou, fazendo bem. Se a gente tiver parado, tiver desfalecido, a gente não vai colher. Então, irmãos, vamos continuar fazendo, né, para agradar a Deus, amando o nosso próximo, porque quando a gente faz o bem, a gente está demonstrando que ama o próximo, e a gente vai estar agradando a Deus, e Deus vai nos recompensar, e vamos permanecer, não vamos desfalecer, amém? Louvado seja Deus, que os irmãos tenham uma boa noite, glórias a Deus.